Muito boa tarde, boa noite, bom dia, amigos, queridos, pessoas que assistem o canal do YouTube. Hoje nós vamos continuar com as entrevistas com as pessoas assim que eu sempre trago aqui para falar de coisas importantíssimas de pesquisa, de atualização, de ensino, de orientação. Eu estou convidando para participar conosco uma discussão um amigo, uma pessoa muito querida, o Dr. Antônio Condino Neto, que é professor titular de Imunologia da Universidade de São Paulo, professor também na Unicamp durante muito tempo, foi meu sucessor no Centro de Investigação em Pediatria da Unicamp, presidindo o chamado CIPED, fez um trabalho muito bom e acho que é um pesquisador com P maiúsculo brasileiro e que a gente respeita muito. O Antônio Condino Neto é um imunologista e nessa época agora da pandemia ele deu uma contribuição muito importante no entendimento de toda essa grande dificuldade que as pessoas leigas e os médicos que não são interessados profundamente em imunologia, em genética, às vezes têm dificuldade para compreender o que estava acontecendo com esse vírus e a gravidade dessa doença. Tem aqui dois artigos que eu vou abrir e mostrar para vocês a importância, que foram publicados na revista Science e que o Dr. Condino participou, era um dos autores, que mostra que mais de 10% das pessoas jovens e saudáveis que desenvolvem formas graves do coronavírus, do Covid-19, né, produzem anticorpos que atacam não o vírus, mas o próprio sistema imunológico. São chamados autoanticorpos, uma doença autoimune. E outros 3,5%, pelo menos, carregam um tipo específico de mutação genética que afeta a resposta imunológica. A autoria da Carolina Prando, do Instituto de Pesquisa e Faculdade Pequeno Príncipe, e do Antônio Condino Neto, da Universidade de São Paulo, da USP e da Unicamp, encarregados de coordenar a participação de outros 20 centros brasileiros de 2 centros de sequenciamento de exoma. Bom, então, apresentado o Dr. Condino, eu queria dar as boas-vindas. Condino, muito obrigado por você estar aqui. Gostaríamos muito de discutir com você, passar para o nosso público geral, nós falamos para médicos, colegas, professores, profissionais de área de saúde, mas principalmente para pessoas interessadas, leigas muitas vezes, e que por isso que a gente tem que fazer um discurso que dê um certo acesso. Como é que você vê essa situação, esses dois artigos que você participou, e que explicam, em parte, essa dificuldade que a gente tem para entender, dizendo que as crianças se contaminam um pouco, mas de vez em quando tem lá uma reação tardia da síndrome de Kawasaki-like, da infecção. E os jovens que também acabam sendo grandes transmissores, se contaminam, andam aí na comunidade, levam para casa o vírus, e que só porcentagem pequena, 10%, 3,5%, geralmente tem doença grave. O que acontece com esse vírus, com essa doença, Condino? Dr. Martins, boa noite. Eu fico muito honrado com o convite, com a oportunidade de conversar sobre esse tema em tão alto nível. E eu, mais uma vez, gostaria de reiterar que eu sempre me senti muito honrado em lhe suceder no CIPED. Obrigado. E eu também me senti honrado que você me sucedesse, porque você realmente deu uma força muito grande para o centro de pesquisa, viu? Acho que foi uma dose alta de competência científica. Muito obrigado, e a pediatria brasileira agradece. Olha, sempre nos chamou a atenção o fato, desde que essa doença foi descrita, chamada Covid-19, né, causada pelo vírus SARS-CoV-2, que é um vírus da família do coronavírus. Na verdade, é um vírus com poucas variações genéticas ainda e um amplo espectro de doenças. Nós temos desde pacientes assintomáticos, ou seja, gente que teve a doença e às vezes até porta o vírus sem saber que está transmitindo, até pessoas com quadro clínico moderado e outras com quadro clínico muito grave, correndo o risco de sofrer sequelas e até evoluir para o óbito. Infelizmente, veja, só no Brasil são 180 mil mortes aproximadamente, agora nesse mês de dezembro. Então, o que sempre nos intrigou é o porquê alguns se dão tão mal assim e quais são os fatores de resistência dos outros.
Então, numa primeira análise, deu para perceber que as crianças se comportam de uma maneira diferente dos adultos. Aparentemente, para a maioria das crianças, a doença é mais suave. E nas pessoas idosas, né, ou seja, o outro extremo da vida, que onde acontece o maior número de casos graves. Então, a idade é uma coisa que chama atenção, mas mesmo assim a gente tem esses opostos. Nós temos pessoas muito idosas e que tiram de letra essa infecção, e nós temos jovens universitários, inclusive alunos nossos, que nós vemos que se dão muito mal. Então, o que acontece? Foi criado um consórcio internacional, o COVID Human Genetic Effort, do qual as publicações científicas o senhor acabou de mencionar. A ideia foi investigar quais são esses fatores. Como é um grupo de imunologistas, predominantemente, que trabalham na área de imunodeficiências primárias, os chamados erros inatos da imunidade, nós logo pensamos, olha, alguma coisa acontece do ponto de vista genético para que essas pessoas se deem tão mal. E daí nós passamos a recrutar ativamente pessoas e voluntários que pudessem integrar esse estudo. Então, o que foi feito? Basicamente, é um estudo do sequenciamento genético, né, focando nos genes de interesse da resposta imunológica, e nós focamos em alguns pontos-chave da resposta imune. Bem, a primeira descoberta foi que a resposta para esse vírus, ela não difere dos outros vírus. Ela é dependente de interferon tipo 1. Isso é um conhecimento muito tradicional na medicina, já há mais de 50 anos nós sabemos isso. É necessário que o sistema imune produza um interferon para que as células infectadas entrem no chamado estado antiviral e que o vírus seja neutralizado no interior dessas células. Isso faz parte da chamada resposta imune natural, a resposta imune inata. Isso a criança faz muito bem, né? Abrindo aqui um parênteses. Aí o que foi observado? Do ponto de vista genético, uma fração das pessoas que se deram muito mal, elas carregam mutações genéticas, alterações genéticas, que afetam essa resposta mediada pelo interferon tipo 1. E isso já foi muito bem documentado em outras infecções virais. Lembra dos casos do H1N1, da influenza, também não tem casos fatais? Tem. Sem dúvida. Existem casos fatais de mononucleose, de citomegalovirose, resposta anômala à vacina da febre amarela, casos fatais de febre amarela, casos graves de zoster, que é o vírus da catapora, a varicela hemorrágica, que é a catapora hemorrágica, sarampo hemorrágico. Mesmo no sarampo, enfim, né? Sarampo e na cachumba, no sarampo é muito comum isso. Sim. Então, nós temos já vários exemplos muito bem conhecidos na medicina de doenças virais com mau prognóstico. E as pessoas que se dedicam ao estudo de imunodeficiência sempre se interessaram em identificar os fatores genéticos. Então, estão lá disponíveis, depois eu posso compartilhar essa tabela, vários genes envolvidos nisso, relacionados à resposta do tipo interferon, que são anormais nessas outras doenças todas que nós citamos. E com base nisso, nós focamos, né, num primeiro tempo, nesta análise, e descobrimos, tem lá vários exemplos de mutações envolvendo várias moléculas na via dos interferons tipo 1, e eu diria para o senhor que o resultado é até surpreendente, porque a maioria das mutações identificadas são do tipo autossômico dominante. Ou seja, é aquele tipo de mutação genética que só precisa de um alelo alterado do gene. Você nem precisa de duas cópias, basta uma cópia. Ou seja, aquilo se transmite muito facilmente, geração a geração.
Vamos traduzir para as pessoas que estão nos assistindo o que é autossômico dominante. Acho que é importante. Uma vez você conversou comigo e disse que você ficava até chateado que tinha muita gente que não estudava, que precisava ver o livro e estudar. Lembra que você me falou? Os nossos colegas que não gostam, nem sempre gostam de estudar genética, né? Mas o autossômico dominante significa isso que você falou, né? Quer dizer, quando aparece, a doença vem. Não precisa ter o segundo para fazer a dupla quando junta, não é isso? Eu vou dar um exemplo aqui de herança dominante, para as pessoas entenderem muito Isso, fácil. Por exemplo, a cor isso, dos olhos. isso. Tá? Então, ó, se tem o pai ou a mãe tem olho castanho, né, e o outro tem olho azul, É o meu caso? o filho provavelmente vai nascer com olho castanho, porque o Isso. castanho é dominante no azul. Pronto. É. E também é interessante é quando você tem um heterozigótico do outro lado, que aí pode aparecer um corzinho azul em algum irmão, não é isso? Exato, é o azão É que é o azinho. meu caso. Meus irmãos todos têm olho azul, só eu não tenho castanho. Pois é, o dominante veio para você e você tem um olho Exatamente. castanho. Exatamente. Então, no caso da herança de suscetibilidade para o coronavírus, infelizmente é uma herança dominante. Então, ela pode se transmitir muito facilmente. E por isso que essas pessoas, quando elas se infectam, coitadas, elas realmente têm um prognóstico muito reservado. Que nessa linha que você colocou e que mostra isso aí, é uma coisa que responde em parte essas dúvidas que a gente tem tido às vezes, né, e que são difíceis de entender e que acabam sempre deixando as pessoas assustadas. Não, eu peguei a doença e não tive nada, isso é bobagem. Na verdade, é importante a gente deixar claro que tem esse percentual, você acha que está ao redor. Eu não entendi uma coisa, de 10 ou de 3,5%, qual que é a porcentagem da população? Em torno de 10, entre 5 e 10% dos É, casos complicados. Tem um segundo achado, que eu é, comento agora em seguida, que é a história dos autoanticorpos. isso, isso. Então, autoimunidade, autoanticorpo é quando o organismo produz anticorpos que agridem o próprio organismo. Ou Isso. seja, o sistema imune se volta contra a própria pessoa. Uma doença autoimune, né? Uma doença autoimune. Nesse caso, por razões genéticas, tem um percentual dos casos graves em que o sistema imune produz anticorpos que neutralizam o interferon tipo 1. Ou seja, o organismo vai montar uma resposta contra o vírus, mas ao mesmo tempo ele produz anticorpos que boicotam a própria resposta. Então isso é extremamente complicado, é como nadar na areia movediça. Né? A pessoa não sai desse quadro, porque ao mesmo tempo que ela tenta reagir, ela mesma se boicota. E isso, a razão disso é genética. É. Né? Então, existe o lado ruim da resposta, e isso explica, pelo menos em parte, a mortalidade que a gente vê diante dessa doença. Ou seja, não é exatamente porque o vírus, não vamos botar a culpa inteira no vírus. Claro que é um vírus agressivo, né? É um vírus que a gente tem que ter muito cuidado com ele, mas, na verdade, as complicações, elas decorrem muito de uma resposta imunológica que não é apropriada. Né? Ou seja, é um tipo de imunodeficiência? Ou falta regulação, ou seja, e a resposta imune exagera e agride o organismo, ou falta resistência. Ou seja, a pessoa boicota a própria resposta imune, a resposta imune fica deficitária e o vírus toma conta. É interessante isso, porque no começo da doença, quando não se conhecia bem o que estava acontecendo, havia aquela grande discussão, dar corticoide, não dar corticoide, dar anti-inflamatório, o perigo de anti-inflamatório, porque as pessoas não conheciam bem essa situação, né? E, na verdade, você viu que depois dos casos graves, o corticoide acaba tendo uma ajuda em alguns momentos, né? Exatamente Sim, mexendo aí, né? E atuando exatamente nessa doença autoimune, né? Não é verdade? sim, Acha que essa é sim. a solução, né? Por isso que alguns indivíduos ficam falando, corticoide e tal, e a gente sabe que ele é usado só nos casos mais graves, internados, etc. e tal. Mas muito interessante. Agora, o que você chama e o que significa em toda essa discussão? O que são genes protetores, o que são genes de risco e que podem interferir nessa doença? Como é que se classifica isso? Dr. Martins, os genes protetores, eles são justamente os genes relacionados aos interferons, que são os que nos protegem contra a resposta viral. E daí os Que outros ajudam a que proteger. regulam.
A resposta imune, que, por exemplo, fatores de transcrição, NF-κB. Traduzindo em palavras simples, o sistema imune ele é bem formatado em genes e moléculas muito bem conhecidas, que são todos fatores de proteção. Agora, quais são os fatores de risco? É quando esses genes são modificados de uma maneira doentia, patológica. Então, se eles vêm com defeito de fabricação, a pessoa torna-se suscetível àquela infecção. Então, aquilo que era para funcionar bem, se vem com defeito de fábrica, funciona mal e a pessoa se dá mal na infecção. Agora, existem as chamadas comorbidades, ou seja, doenças que estão em paralelo, já instaladas no paciente. Exemplo, a diabetes, a obesidade, a hipertensão e outras doenças crônicas debilitantes, que elas por si só, elas jogam contra a resposta imune. E assim a pessoa é mais debilitada, ela não vai ter a mesma performance, o mesmo desempenho imunológico para sair daquela infecção. Então, isso são os chamados fatores de risco e os fatores que agridem a resposta imune. E se dentro da resposta imune tem algum gene, alguma deficiência, as chamadas imunodeficiências, as pessoas correm grande risco. Por quê? Porque a resposta imune não vai acontecer como deveria. Então, na verdade, acho que essas explicações, às vezes, que a gente precisa favorecer as pessoas para entender um pouquinho, na verdade, elas são quase que imutáveis, né? Elas nascem com as pessoas e as pessoas respondem assim ou não, dependendo da sua própria genética, da sua própria herança, não é verdade? Sim. Né? Então, isso é uma coisa que às vezes é difícil de que as pessoas possam entender, né? Agora, outra discussão nessa linha, Condina, é a questão da produção de anticorpos, né? Quer dizer, a famosa produção da IgG, da IgM, da imunoglobulina G, da globulina M, que são respostas mais precoces e mais tardias da infecção, e o tempo que dura essa proteção, né? Ninguém sabe bem porque agora está aparecendo algumas discussões na literatura sobre reinfecção, né? Que estão algumas pessoas que podem pegar pela segunda vez, e aí fica essa discussão, mas então por que elas pegaram? O que aconteceu? Foi uma baixa de resistência? Os anticorpos não funcionaram? Como é que funciona isso? A típica resposta de anticorpos, então vamos colocar que é o que acontece, para a grande maioria das pessoas, no caso dessa doença, primeiro a produção do anticorpo IgM. O IgM é um anticorpo bem grande, é o maior de todos, e ele, caracteristicamente, ele é o que é produzido antes. Então, a partir lá entre o 10º e o 14º dia de doença, já começa a produção desse tipo de anticorpo. Mas, de uma maneira particular, para essa doença, o anticorpo IgG, que é o anticorpo de memória imunológica, que tipicamente começa a produção uma semana depois da IgM, no caso dessa doença, ele é produzido meio que junto com a IgM. Ou seja, o anticorpo de resposta aguda, que é a IgM, e o anticorpo de memória, meio que vêm juntos na resposta para esse vírus. Ali, entre o 10º e 14º dia de vida, tem um pico por volta de 21 dias, e o que se tem documentado é a presença desses anticorpos por 3 meses ou mais, mas existe uma queda natural. Ou seja, a resposta imune, ela é duradoura, mas ela não é eterna. O que nós ainda não sabemos sobre essa doença o quanto tempo a gente pode contar com essa memória imunológica, visto que tem casos documentados de reinfecção. Então, o que nós não conseguimos responder ainda, veja, a coisa mais normal do mundo, vamos de novo citar o exemplo das crianças. Nós temos todo um calendário vacinal recomendado para as crianças. As crianças vão tomando as vacinas. Se nós formos dosando os anticorpos das crianças, nós vamos ver que, com o tempo, existe uma queda natural. Mas nem por isso a criança é considerada desprotegida, porque existe uma memória imunológica. Se ela entrar em contato com aquele vírus ou com aquela determinada bactéria, vai haver uma resposta imunológica de memória e a infecção não vai acontecer.
No caso do coronavírus, isso deixa dúvidas, porque, doutor Martins, na verdade, nós estamos completando agora 1 ano de conhecimento dessa doença. Não deu tempo de analisar. A gente só vai saber disso o ano que vem, ou daqui 2 anos, quanto tempo vai durar essa resposta anticorpíca. E depois não é só isso. Veja, as pessoas, porque eu vi aqui anticorpo no sangue, então está tudo certo. Eu não sei, porque para as outras doenças a gente conhece bem quais são os títulos de anticorpos protetores. Não é tradicional, por exemplo, da vacina do sarampo, da polio, que são doenças muito bem conhecidas, tem um título mínimo de anticorpos que é considerado protetor. Tem que ter no mínimo tanto. Mas no caso do corona, a gente ainda não tem essa resposta. Não é o fato de ele existir que ele significa necessariamente proteção. Essa é uma coisa muito importante. Mostra que a pessoa teve contato com o vírus, ou que agora vai aparecer a vacina, que tomou a vacina, etc. Mas a gente não sabe. Nós estamos aprendendo ainda. E na questão da vacina, a gente tem que raciocinar parecido, né? Porque a gente também não sabe qual... quando alguém fala assim, não, a vacina X da Pfizer ou da Coronavac e tal, tem 90% de efetividade. Bom, por quanto tempo, né? Quanto tempo vai durar isso? Então, assim, significa que 95% das pessoas responderam às 2 doses de vacina, a primeira de reforço, e teoricamente elas estão protegidas. Por quê? Porque foi feito um estudo clínico de acompanhamento ao longo desses meses e ficou claramente demonstrado no estudo clínico de fase 3 que aquelas pessoas onde houve a soroconversão, daquele grupo ali, ninguém contraiu o Covid, comparado com o grupo placebo, que as pessoas contraíram Covid. Então, é assim que é analisado. Agora, quanto tempo vai demorar isso? Quanto tempo vai durar? Nós temos que aprender ainda. Agora, quando se fala de anticorpos passivos, né, quer dizer, as duas tendências, aquela história do soro de cavalo, para fazer soro anti-Covid, como a questão da soro de antidiftérico, né, soro antitetânico, né, que tem gente trabalhando com isso, né, mas parece que ainda não há nenhuma pesquisa efetiva nesse sentido de que esses soros vão funcionar nos casos internados e graves, ou já existe algum trabalho nesse sentido? Veja, isso é o que vamos colocar esse grupo dentro da chamada imunidade passiva. Ou seja, quando nós damos anticorpos prontos para as pessoas. Nós estamos dando anticorpos neutralizadores. Veja, nós estamos no século XXI. Então, o que nós queremos são produtos eficazes, seguros e da mais alta tecnologia. Então, nós temos algumas iniciativas internacionais nisso. A primeira é de anticorpos policlonais, que são extraídos do plasma de pessoas que já tiveram Covid. Eles são purificados, concentrados e transformados numa gama-globulina policlonal hiperimune anti-Covid, anti-SARS-CoV-2. Existe um consórcio das empresas mais importantes do mundo que estão desenvolvendo este produto. Mas ele não está em uso ainda, não, né? Ele está em estudo de fase 3 e adiantado. Logo ele vem aí. E qual que seria a função? Olha, ali naquele medicamento vai ter uma alta taxa de anticorpos humanos extraídos de pessoas que tiveram a doença e que terão um efeito neutralizante sobre o vírus. A princípio, ele vem para ser usado em casos graves, para resgatar a pessoa de uma infecção, de um estado clínico muito grave. E os resultados iniciais são bastante animadores. Posteriormente, muito assim, com uma grande chance, eu vejo um futuro para esses medicamentos para tratar os pacientes com imunodeficiências primárias e secundárias. Então, nós temos, aqui no Brasil, nós temos cerca de 20 mil pessoas com imunodeficiência primária, de base genética. Desses, mais ou menos 15 mil não produzem anticorpos nenhum. Então, provavelmente, e essas pessoas, nós vamos dar vacina para elas, com grande chance a vacina não vai funcionar. Porque elas não têm capacidade de produzir esse anticorpo. Então, é altamente provável que a gente tenha que dar esse medicamento para essas pessoas
pelo menos até que a pandemia entre sob controle, porque senão elas estão totalmente vulneráveis. Isso quando você está falando dos anticorpos retirados de plasma humano, né? Teve gente até que estava Sim. fazendo plasma de pessoas recém-doentes, tal, mas diretamente parece que isso não deu muito certo, né? Doutor Martins, plasma bruto, tem uma série de problemas, porque o que interessa daquilo é o anticorpo. E o Que plasma pouquinho. é um fluido altamente complexo com milhares de proteínas. Para que a gente vai ficar dando milhares de proteínas se a gente pode dar somente o anticorpo? Claro, claro. É a questão das reações transfusionais. E outra, É, hoje nós sabemos que existem os autoanticorpos que boicotam a resposta imune em uma fração das pessoas. E se no plasma de um eu estiver passando esse autoanticorpo também? Ou seja, em vez de eu ajudar o paciente, eu você vai contribuo piorar. para piorar. É. Não dá para continuar assim. E a questão dos soros feitos equinos, com anticorpos específicos com cavalos injetados pelo coronavírus, já tem algum Martins, tratamento? Já tem muito alguma experiência? sinceramente, eu não vejo futuro nisso, É, porque vamos lembrar, olha, no começo do século XX, fazer esse tipo de coisa é louvável, né? Mas nós estamos no século XXI. Para que eu vou usar soro de cavalo que dá um monte de reação é, anafilática nas pessoas, dá pois é. doença do soro, dá precipitação de imunocomplexo, enfim, você pode causar um transtorno para essa pessoa, levar ela a ter uma insuficiência renal aguda por causa de doença de imunocomplexo usando soro heterólogo. Traduzindo, vamos reservar soro de cavalo para cavalo e soro humano para humano. Porque realmente, né, baseado nas experiências anteriores que se usavam muito em tétano e difteria, né, quer dizer, os soros de antidiftérico, antitetânico e tal, era uma explicação que se dava para tentar resolver quando a gente não tinha outras armas, né, quer Muito dizer, válido, muito válido. Era o que a gente tinha na época, era uma exatamente. coisa muito É. bacana. Mas hoje nós não tem justificativa para usar isso com toda a tecnologia que nós Agora, temos. ficou muito famoso, né, aquele tratamento feito no Trump, lá naquele hospital. O que você acha daquele tipo de tratamento? É muito caro, né? Fica caríssimo aquilo, né? Não, não, eu Não? vou discordar. No caso do Trump, foi usado um anticorpo monoclonal Isso. do laboratório Regeneron. Então, esse é o segundo tipo de imunidade passiva. Ou seja, anticorpo monoclonal, de novo, é um anticorpo neutralizante contra o SARS-CoV, mas que ele foi feito por meio de uma tecnologia de fusão celular. Ou seja, você tem uma célula que produz anticorpo contra o SARS-CoV, contra o coronavírus, junto com uma outra célula que faz essa célula ser imortalizada. Então, nós colocamos isso num sistema de cultura biológico e você cria um biológico. Da mesma maneira que nós fazemos hoje os chamados e famosos medicamentos biológicos para tratamento de doenças autoimunes, para tratamento de doenças alérgicas graves, é a mesma tecnologia. É muito válido. Vamos pensar, vai custar caro? E eu lhe pergunto, o que é mais caro? Usar 2, 3 doses desse medicamento e daí, no caso do Trump, que ele saiu passeando de carro, ou De manter helicóptero, de como nós helicóptero. conhecemos, pessoas que estão há 5 meses no UTI. É, é. O que é mais caro? Não, exatamente, não. É porque eu repeti isso porque na época as televisões falaram muito isso. Não, usou nele que é presidente da República dos Estados Unidos, mas é impossível usar isso em muita gente pela necessidade de investimento para ter essa resposta, etc. E tal. Mas para ele parece que funcionou muito bem, né? Porque no dia seguinte ele Funciona, mas estava andando, funciona. né? Funciona, Ele, acredite que ele saiu funciona. andando, né? É Então, anticorpo. pois é, agora, a dificuldade para usar isso sistemicamente em muita gente é a questão da produção disso, né? Sim, existe todo biológico tem um gargalo de produção. Então, no caso da gama-globulina hiperimune humana anti-SARS-CoV-2, que ela vai ser um derivado do sangue de pessoas que já tiveram, ou seja, purificado, com toda a tecnologia, depende de doação de plasma. Ou seja, a matéria-prima, que é o plasma humano, ela é uma commodity, é um universo limitado. O anticorpo monoclonal, ele pode ser produzido sim em alta escala, mas precisa de um tempo para produzir esse anticorpo monoclonal. Você não faz isso do dia para a noite. Não tem uma maquininha para fazer anticorpo. E assim como as vacinas.
né? Seja a vacina de tecnologia de RNA, DNA ou de vírus atenuado, as vacinas também são biológicos. Não tem Exatamente. maquininha que fabrica vacina. E É aí, já que você diferente de um medicamento genérico. Então, lembra da nossa conversa que até quando eu te convidei para fazer esse bate-papo comigo, eu tinha ficado meio preocupado e indignado com uma onda que houve aí de gente falando um monte de asneiras a respeito dessas vacinas RNA, DNA, a gente dizia, não, mas aí vai vir partículas genéticas do vírus que a gente vai incorporar no nosso organismo, quer dizer, um equívoco danado falando que, como você já fala muito, durante milhões e milhões de anos, a gente entrou em contato com um monte de bactérias e vírus aí, né? Então, cheio dessas partículas do nosso genoma, não é verdade? Olha, então vamos falar de vacinas RNA. Isso, A vacina RNA, em primeiro lugar, vamos conceituar o que é DNA e RNA. isso, Né? Então, DNA é o código da vida. O genoma. O genoma aquilo é a biblioteca de DNA de uma determinada espécie. Então, o que é o genoma humano? É todo o nosso código genético, né? Em milhões e milhões de pares de bases de DNA, nós somos codificados. Agora, o que é um gene? É um pedacinho do DNA que se transforma em RNA mensageiro, ou seja, o RNA é uma cópia de um pedacinho do DNA e que ele vai ser, por sua vez, levar a mensagem para a codificação de uma proteína. Né? Então, aquela proteína, ela vai ter uma função biológica ativa. Então, no caso da vacina, existem vacinas RNA, né, que são de altíssima tecnologia, mas nós estamos no século XXI e a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor. O que acontece? Toma-se um pedacinho do RNA do coronavírus, que codifica aquela proteína spike, que é a proteína que o vírus usa para penetrar nas nossas células. Então, assim, aquele RNA, ele vai ter que ser transcrito numa proteína. Ou seja, o RNA em si, ele não é inócuo. Inclusive, olha, durante o meu pós-doc nos Estados Unidos, eu trabalhei num laboratório que estudava a regulação da expressão gênica numa determinada imunodeficiência, em genes mielocíticos. E eu trabalhei com RNA. Eu peguei o RNA na mão. O senhor não sabe o que é trabalhar com RNA. RNA é uma molécula muito frágil. Ela se degrada de uma maneira assim, num piscar de olhos. Então, eu tinha que desinfetar todo o material do laboratório, limpar tudo, trabalhar sempre com luva, dentro de uma capela, de uma coifa, você não pode respirar em cima. Sabe por quê? Porque nós temos na nossa mão, até no ar, assim, nas gotículas que a gente elimina, tem as chamadas nucleases. Essas enzimas, elas degradam DNA e degradam RNA de uma maneira muito fácil. Então, toda transcrição de proteína que é feita no nosso organismo, ela tem que ter um limite, ela tem começo, meio e fim. Ninguém fica produzindo uma proteína para o resto da vida, sem ter uma regulação, senão a gente morre. Imagina se a gente começa a fazer albumina de uma maneira descontrolada, a gente se transforma numa gelatina e morre. Tá certo? O RNA, ele é naturalmente degradado. É começo, meio e fim. Então, nessa vacina, pega aquele pedacinho pequenininho da spike protein, a gente recebe na forma de uma injeção intramuscular. E esse RNA, ele vem empacotado num lipossomo, que é um sistema, é uma microbolha, né, de um material que é lipossolúvel, que está protegendo o RNA lá dentro para ele não se degradar. E é por isso também que ele tem que ficar em baixíssima temperatura. Quando eu trabalhava com RNA no laboratório, tudo tinha que ser refrigerado. Até o laboratório era frio, eu tinha que me agasalhar, e era tudo no gelo, e era guardado a menos 80 o RNA. Porque senão ele se degrada, mas se degrada assim em segundos. Por isso que a vacina tem que ficar menos 70, né? Faz todo sentido. Então, ele vem dentro daquele lipossoma, aplica no músculo. Quando aplica no músculo, as células musculares, elas vão ver aquele RNA e elas vão estar no citoplasma da célula, elas não estão no núcleo da célula,
é no citoplasma. Por quê? A gente não faz proteína no núcleo, Dr. Martins. Vamos relembrar Eu não estou nem falando da faculdade, gente. Estou falando do cursinho. E olha que eu não sou novinho. Você está falando da biologia básica, eu estudei do ensino isso no médio. cursinho, no terceiro colegial, em 1978. No ensino médio, é. Olha, RNA não é transcrito no núcleo, gente. RNA é transcrito no citoplasma, no ribossomo, que é o lugar onde faz proteína. Então, você põe um RNA lá dentro, no citoplasma, da célula muscular, ele vai codificar aquela proteína spike, ela vai ser apresentada na superfície da célula, e quando ela for apresentada na superfície da célula, o sistema imune reconhece, a célula dendrítica apresenta o antígeno, e daí a célula T reconhece, o linfócito T, a célula B reconhece, e vamos produzir anticorpo. Agora, o que acontece com o RNA que foi injetado no músculo? Transcreveu para a proteína, morreu, acabou. Não existe resposta de RNA eterna, gente. Acabou, é autolimitado. Eu garanto para vocês que não tem chip e que não tem robozinho. E não vai ser integrado no nosso genoma, porque ele não vai para o núcleo, ele está só no citoplasma. Tá certo. Nós não somos celular, a gente não vai ser chipado, entendeu? Não tem como. Realmente essas coisas todas, sabe, que criam essas falsas notícias, essas ideias paranoicas, persecutórias, né? Quando a gente sabe que para a gente conseguir combater esse vírus, a gente vai ter que tentar vacinar pelo menos 70% da população, e mesmo assim as pessoas ficam, os antivacinas ficam começando a criar problemas, e a gente provavelmente não adianta nada vacinar 30% da população. Não adianta não. Não adianta nada, você vai proteger um pouco aqueles indivíduos vacinados, mas o vírus vai continuar circulando. Ou a gente induz e faz com que as pessoas entendam a necessidade da vacinação, e eu que tenho feito alguns vídeos sobre isso, eu vejo as respostas que eu recebo. Tem gente que coloca nos meus vídeos mostrando essa necessidade, bota o dedão para baixo, assim, isso é mentira, é absurdo, eu não vou me vacinar. Eu vi médicos dizendo que não iam tomar a vacina porque é perigoso, porque não sei o quê. Martins, assim, do público geral, a gente entende, porque o público geral vamos dizer, é alvo de fake news. Assim, as pessoas fizeram cursinho, esqueceram, são de outra área. Muitos no nosso país, devido aos problemas crônicos da educação, provavelmente nem tiveram essa aula no curso colegial, não aprenderam isso. A gente perdoa. Agora, colegas médicos falarem isso, Dr. Martins, sinceramente me causa constrangimento. Eu fico em grupos de WhatsApp, eu fico vendo essas manifestações partindo de médicos, eu me sinto envergonhado. Sinceramente, falar que RNA vai ser integrado no nosso genoma, não. Então, é por isso que realmente, eu sei que você é uma pessoa que realmente tem toda a história científica sua, mostrando que você pode falar dessa maneira e mostrar isso, porque as pessoas acabam não acreditando, né? Quer dizer, na verdade, essas novas tecnologias que estão aparecendo, inclusive com essas vacinas, são coisas fundamentais para o futuro da medicina, né? Que a gente vai usar muito, inclusive, em outras doenças graves, né? Dr. Martins, nós já temos exemplos que são os protocolos de terapia gênica. Veja, no grupo de doenças raras, a gente sabe que são milhares de doenças raras, e quando todas são juntadas, né, numa grande cesta de doenças raras, existem milhões de pessoas no mundo que sofrem de doenças raras, e são doenças muito graves, de base genética. Então, uma das esperanças para quem tem doença rara é a terapia gênica, ou seja, são os métodos que nós temos de consertar aquilo que a natureza errou. Engenharia genética. Engenharia genética, a tecnologia a favor da nossa espécie. Veja, dentro da área de imunodeficiências, nós temos terapia gênica hoje para doença granulomatosa crônica, para imunodeficiência grave combinada, que é a doença do menino da bolha, e para síndrome de Wiskott-Aldrich, que é uma doença que afeta a regulação da resposta imune e as plaquetas. O que acontece? É construído um vetor lentiviral, um retrovírus, e dentro desse retrovírus é inserido uma sonda com a correção daquela mutação,
O que acontece? Nós isolamos células da medula óssea do paciente. In vitro, essas células são as chamadas transduzidas. Então, quando você usa um RNA, você faz a transdução celular. Transdução celular significa que você vai botar aquela célula para fazer aquela proteína útil, benéfica para a pessoa. Então, como nós usamos célula-tronco, né, hematopoéticas, aquele vetor lentiviral é integrado nas células-tronco, que elas são replicáveis. É o conceito de célula-tronco. E daí é feito um autotransplante no indivíduo com as células-tronco dele mesmo, modificadas geneticamente para o bem. E daí essas células, elas passam a povoar aquela medula óssea e é feito o sangue, as células do sistema imune corrigidos. Eu me lembro bem. Só isso. Ninguém está fazendo Frankenstein no laboratório, gente. Para com isso. Você lembra, nós tivemos alguns pacientes comuns, me lembro daquela criança que com imunodeficiência, lembra, a primária que eu passei para você, que lutamos tanto e não deu tempo de fazer o transplante, lembra que ela faleceu um pouco antes? Foi tardio. Foi tardio, porque o diagnóstico chegou para a gente depois, a criança rodou por muita gente, quando chegou na minha mão, que eu pensei em imunodeficiência, mandei para você, confirmamos e começamos a tratar, não deu tempo de salvar a vida dela, né? Fiquei até muito amigo da família e tudo, e realmente foi muito duro para a gente. Mas é o futuro de uma medicina de qualidade, né? Com engenharia genética, com conhecimento profundo. Mas essa família eu tenho uma boa notícia, eles tiveram uma filhinha saudável. Ela me falou, ela me ligou, me disse que ele teve uma menina saudável. E testamos no teste do pezinho para erros inatos da imunidade. Ao nascimento, a menina foi normal e foi tudo tranquilo. E se não fosse normal, daí a gente teria feito o diagnóstico já nos primeiros dias de vida, ia transplantar e a menina ia ficar boa. Exatamente. A mãe me ligou quando ela estava grávida, disse que eu tinha ido em você, que você estava seguindo, e depois, quando nasceu, ela me avisou e eu fiquei muito feliz também. Bom, eu coloquei só isso para as pessoas entenderem que a medicina não é só o beabá, a medicina tem que continuar evoluindo com a qualidade necessária para a gente realmente alcançar o futuro cada vez mais importante, né? E ajudando realmente doenças. Essas pessoas com doenças raras, por exemplo, você conhece muito bem a doutora Magda, do Instituto da Criança na USP, né? Que ela se interessa muito por essa área das doenças raras, também das doenças graves, né? E eu, às vezes, converso bastante qual é o potencial que nós temos e que essa doença, o Covid-19, com tudo isso que a gente está vendo, ajuda muito a gente a pensar nessa coisa da engenharia genética, né? Deixa eu te fazer uma outra colocação. Algumas pessoas sugerem e discutem que a gente não sabe bem se esse vírus vai sofrer mutações logo. Até agora parece que ele não sofreu nenhuma mutação, né? Pelo menos a gente não tem nenhuma notícia. Discretas, nada revolucionário. Mas mesmo assim, teoricamente, essas pequenas mutações que eles tiveram ainda não impede que essas vacinas que estão saindo vão conseguir captar, vão conseguir atuar. Agora, Por enquanto, tudo sob controle, mas como todo vírus evolui, nós temos sim um risco de acontecer mutação que, infelizmente, escape da eficácia das vacinas que estão sendo fabricadas. Teríamos que fazer novamente outros estudos para vacina para esse novo vírus mutado, né? Mutante, né? E essa possibilidade existe. Às vezes a gente nem fala isso para não assustar muito as pessoas, né? Que nós estamos saindo agora tendo uma vacina, vacina que nem todo mundo acredita, que é um absurdo as pessoas duvidarem dessa grande arma, a única arma praticamente para valer que a gente tem. E a gente saber que pode acontecer que logo a gente tem que ir atrás de outras vacinas também, né? O H1N1 não teve mutação, chegou a ter. Não, né? O H1N1, vamos colocar lá do comportamento dos vírus. Vamos citar 3 exemplos. HIV. O HIV é um vírus de altíssima taxa de mutação. E isso é um dos principais fatores que até hoje seguraram... Não tem vacina. Não tem vacina para esse vírus, de tanto que ele sofre mutação. H1N1, ele tem mutações sim. Todo ano ele sofre mutações e é por isso que nós temos... não é por isso, é um dos motivos que a gente tem que repetir a vacina anualmente. Ou seja, você tem que dar uma atualizada na vacina, não é assim uma alta taxa radical como é o HIV,
Mas, mesmo assim, a gente tem que repetir anualmente essa vacina. Mas a mesma Agora, vacina, você não precisa mudar a vacina, você está usando a mesma vacina, mesmo que você usa a pequenas mesma mutações. vacina com algumas modificações É. para Ah, eu não cepas daquele sabia. ano. Uhum. Mas tem modificações. Eu não sabia. Agora, mas são modificações administráveis. Tanto é que todo ano a gente tem acesso a uma A gente vacina. vacina toda vez. O HIV não, a gente não conseguiu, simplesmente nós não conseguimos fazer até hoje. É. Aliás, a Agora, do única... corona, por enquanto, são poucas mutações e, ao que tudo indica, as vacinas que estão sendo feitas, elas vão dar conta de imunizar as pessoas. Mas nós estamos sujeitos, sim, a esse vírus resolver evoluir, ele ter uma mutação e as vacinas não pegarem e ter que criar uma segunda vacina ou adicionar uma segunda sequência nas vacinas para que as pessoas fiquem protegidas. Agora, me diz uma coisa, nessas programas, nesses projetos que estão saindo, e agora o Ministério da Saúde soltou toda uma orientação de vacina, não vai se vacinar nem crianças nem grávidas, né? Pelo menos nessa fase agora inicial. E também, uma coisa que muita gente ficou preocupada é que quem já teve o Covid não deve ser vacinado. É isso? E por quê? O que se teme é aquele tipo de ação que é o fenômeno do antibody enhancement. Significa o seguinte: quando nós temos anticorpos neutralizantes para o vírus, então neutraliza e pronto. Quando nós temos anticorpo neutralizante com anticorpos que apenas reconhecem o vírus, ou seja, você tem lá uma cesta de anticorpos, pode acontecer de, num segundo momento, a resposta anticórpica ela ser excessiva e dá uma reação muito exagerada na pessoa. Eu vou citar o exemplo da vacina do dengue. Aconteceu isso com a vacina de dengue. O dengue, né? As pessoas que tomaram uma primeira dose da vacina de dengue, ela tinha uma eficácia em torno de 60%, e elas corriam um risco de, as que não estavam protegidas, de repente, de ter a dengue hemorrágica. Ou mesmo assim, as pessoas que tiveram um episódio de dengue, não imuniza, né? E daí, se elas contraírem dengue pela segunda vez, ter a dengue hemorrágica. Então, isso que ainda não está determinado no corona, se existe esse tipo de risco, e por isso que está se tomando essa medida de precaução até que se possa aprender mais sobre a doença. Agora, tem muita gente que teve a doença, não sabe que teve e que vai vacinar, né? Sim, e para isso que seria útil a testagem dos anticorpos na população. Mas, infelizmente, nós estamos jogando fora 6 milhões de kits por aí. E fazer o quê, né? Pois é. Essa é uma situação que aí a gente começa a perceber a importância do pensamento crítico nessa hora, né? Quer dizer, como é que nós vamos vacinar uma população não testada e tem um grupo dessa população que teve em contato com o vírus, não sabe que teve, não teve sintomas, e vai fazer a vacina e pode ter uma reação um pouco mais exagerada. Pode ser É um risco, mas olha, nesse ponto eu vou ser otimista. Os estudos de fase 3 que estão saindo, até o momento, nenhum deles apontou esse tipo de fenômeno. Então, a princípio, isso traz tranquilidade para a gente. E seguramente tinha gente que devia ter anticorpos já, claro. Né? Nos testes. Nenhum dos estudos de fase 3 isso é uma boa notícia, a gente tem que confiar e fazer. É verdade. Agora, me diz uma coisa também que eu gostaria de que você pensasse comigo para a gente esclarecer as pessoas. Esses vários tipos de vacinas, existe uma diferença na produção, da maneira como elas estão sendo feitas, algumas genéticas, outras por vírus propriamente dito atenuados, outros por vírus mortos, etc. Essa diferença de produção desses vários tipos tem alguma coisa a ver com o resultado e a eficácia e a quantidade de resposta positiva de imunização, ou não? Qual é a vacina que acha? Porque a gente fala, a Pfizer diz que tem 95%. A Coronavac, vamos saber quando sair o resultado deles, né? Qual vai ser o efetivo? Existem, assim, da Coronavac existem
já assim, alguns resultados preliminares de fase 2 que apontam também para uma resposta acima de 90%. Ótimo. Então, o estudo de fase 3, vamos ver se confirma. Porque o Qual é estudo de aquela que fase diz... 2 é um estudo ainda mais restrito, de um número menor, né, de pessoas, e aí tem o estudo de fase 3, que pega um número muito maior, e que daí vai ver se confirma esse resultado positivo da Dessas fase 2, vacinas, fase 1. qual é aquela que dá menos positividade, a que dá 60%? Então, vamos colocar o seguinte, olha, a vacina RNA, que a Pfizer já está colocando, ela tem uma resposta eficaz acima de 90%. Existem os estudos preliminares da Coronavac, fase 1 e 2, que também apontam para uma alta eficácia. Em breve vai ser revelado o resultado definitivo da fase 3, daí nós vamos saber. A vacina da AstraZeneca, Universidade de Oxford, que é a vacina que está sendo negociada pelo Ministério da Saúde para ser feita aqui pela Fiocruz. Então, aconteceu durante os estudos dessa vacina um fenômeno curioso, em que um grupo de voluntários recebeu metade da dose imaginada e o outro grupo recebeu a dose plena proposta e, aparentemente, a vacina o grupo que recebeu metade da dose respondeu melhor que o grupo com a dose toda. Ou seja, tem lá uma eficácia acima de 90% para quem recebeu metade e uma eficácia de 60% para quem recebeu toda a dose. Então, isso ainda não é uma coisa oficial, aparentemente vai ter que repetir pelo menos um pedaço desse estudo para poder ver se é isso mesmo. Então, assim, não é para as pessoas queimarem a vacina da AstraZeneca, do Ministério da Saúde, e achar que não funciona, que é uma porcaria, não é assim. Aconteceu um problema de condução do estudo de fase 3 e os resultados vão ter que ser confirmados. Mas ela tem, sim, também resultados que são promissores. E é mais uma opção que a gente vai ter. Muito bem. Agora, vamos falar um pouquinho da segurança e das reações colaterais que apareceram. Foram bem pequenas, né? Teve aquela história que lá na Inglaterra teve 2 choques anafiláticos em 2 pacientes, aí saíram fazendo um maior charme. As pessoas esquecem que qualquer remédio pode dar alergia, um dos componentes pode ter dado isso, e realmente a única coisa é que se a pessoa tem realmente uma capacidade alérgica muito grande, ela precisa se cuidar, saber que na hora que ela tomar a vacina, ela vai ter que estar num lugar onde ela possa ser atendida se tiver uma reação alérgica mais séria, não é isso? É isso que Então, você pensa? vamos lá, doutor Martins, em qualquer lugar que aplica vacina, Claro. Existe a exigência da vigilância sanitária em ter um socorro imediato para pessoas que façam reação alérgica anafilática. Tem que ter, Então, isso pelo não é uma menos... exclusividade da vacina de Oxford. Isso acontece com qualquer vacina. É num pequeno percentual de pessoas, mas muito pequeno mesmo. Exatamente. E acontece em quem? Justamente nas pessoas que têm um antecedente de alergia. Isso. Agora, nós só fazemos choque anafilático a proteínas. Isso. Seja lipoproteínas, glicoproteínas ou proteínas puras. Nós fazemos choque anafilático a proteínas. Ninguém faz choque anafilático a RNA, ninguém faz choque anafilático a DNA. São a proteínas. Durante o processo de fabricação dessa proteína, dessa vacina, inclusive ela passa por uma modificação lá do vírus, da gripe, do chimpanzé. Veja, existem proteínas. Claro. Inclusive, a parte do RNA, do DNA, para ser codificado, exige uma DNA polimerase e uma RNA polimerase, que são enzimas. Enzima é proteína. O senhor sabia que a grande maioria dos choques anafiláticos acontecem por enzimas? Interessante. São enzimas. Então, gente, pode acontecer. Não é porque a vacina é ruim. Aquelas pessoas, claro, elas tinham predisposição e deve ter dado reação cruzada com alguma alergia que elas não tinham. E outra coisa, as pessoas precisam saber, se elas tiverem um lugar de confiança que tem lá médico, gente treinada, capacidade de tratar um choque anafilático,
Tem adrenalina disponível, tem cuidados gerais, tem tudo para se resolver o problema do choque anafilático, né? Só Não, acontece inclusive, a pessoa saber que ela declarar, né? Olha, eu sou uma pessoa alérgica, a equipe de saúde está sabendo, ela vai tomar a vacina. É uma vacina de vetor viral. Vacina de vetor viral é um sistema biológico. Até esses dias estava conversando com um colega. Não, porque a vacina é sintética, ela é feita artificialmente. Gente, tudo bem, é artificial, mas é um sistema biológico. Não tem maquininha que faz vacina. Nós não estamos produzindo aspirina. Nós estamos produzindo um biológico. Todas as vacinas, por definição, são biológicos. É um sistema biológico. E sendo um sistema biológico, tem proteínas no meio. Tem componentes da vacina que podem causar reação. Inclusive componentes que são comuns a outras vacinas. Agora, uma coisa que eu queria te perguntar, né? Porque a gente está já chegando aí perto de hoje, só falta uns 8, 7 minutos para a gente acabar esse tempo nosso aqui. Mas uma coisa que eu queria te perguntar é o seguinte: uma outra notícia que aparece, que as pessoas falam muito, quais as pessoas que realmente são contraindicadas em tomar as vacinas? Com doenças autoimunes, com pessoas com algum tipo de patologia muito específica, quais aquelas que realmente são contraindicadas? E também a questão de não vacinar gestantes, de não vacinar crianças, passa por onde essa discussão e quando é que isso vai poder acontecer? E se é que a gente faz muita vacina em gestante, né? A gente hoje está exigindo ou sugerindo para as mães gestantes lá que vão na clínica tomar DPTA, né? A tríplice adulta com a coqueluche, principalmente, tudo bem, né? Toma tétano, toma difteria, toma coqueluche, né? E as crianças tomam um caminhão de vacinas que as pessoas até anti-vacinas ficam exagerando, ficam falando bobagem, que as crianças que tomam muita vacina aumentam a chance de ter autismo, que é uma mentira muito grande, etc. e tal, né? Eu costumo dizer para as pessoas que condenam as vacinas, que não lembram que o gênero foi o precursor, que os chineses, antes de Cristo, já sabiam que algumas doenças, quando você pegava lá uma secreção e passava na pele das pessoas, aumentava a imunidade, né? E eles são os precursores do gênero. O gênero, não sei se ele sabia que os chineses faziam isso, quando ele testou lá a vacina da vaca, lá no menininho lá de 10 anos de idade. Naquela época não era politicamente incorreto fazer isso, né? Mas ele fez e descobriu a vacina antivariólica que salvou tanta gente no mundo, né? Como é que você vê essa questão? Mas repete a pergunta essencial, porque o senhor comentou, repete para mim a pergunta. A pergunta essencial é: quais são as reais contraindicações de vacinar as pessoas? As contraindicações, tá. Bom, em primeiro lugar, alergias. Se a pessoa... Veja, a vacina é nova, a doença é nova. Mas então fica aqui uma recomendação, não contraindicação. Mas as pessoas que são muito alérgicas e têm polialergia, elas devem avisar a equipe de saúde que vai vacinar com relação a isso, para que a equipe esteja de prontidão para oferecer um socorro em caso de anafilaxia. Quem são as pessoas muito alérgicas? São aquelas que são obrigadas a andar com a adrenalina. A epinefrina. Epinefrina, tá? Na verdade, ainda não foi feita nenhuma contraindicação formal a essas vacinas, porque ou elas são com base em DNA, RNA, ou elas são com base em vetores virais inativados, mas sempre existe aquele alerta com relação a agravamento de doenças autoimunes pré-existentes, né? Ou seja, nas situações de desregulação de resposta imune. Mas, assim, não existe nenhuma ligação de dizer que a vacina causou descontrole de um quadro de lúpus, descontrole de um quadro de artrite reumatoide. Então, o que acontece? Quando se chamou milhares de voluntários para participar dos estudos clínicos, não foram chamadas pessoas alérgicas, pessoas com doença autoimune, grávidas e crianças.
Então, nós não tivemos tempo de avaliar ainda o risco dessa vacina nessas situações clínicas. Então, me parece lógico iniciar a imunização por aquelas pessoas que oferecem menos risco de efeitos adversos para a vacina. Mas eu não vou dizer aqui que é uma contraindicação da vacina para quem tem lúpus ou para quem tem artrite reumatoide. Existe o cuidado, né? Como tem para qualquer outra vacina, é uma advertência. Mas, a princípio, a única contraindicação que nós vamos ter é pessoas que têm alergia aos componentes da vacina e que sabem que são alérgicas à vacina. Agora, é extremamente complicado se ela nunca tomou a vacina. E pessoas que estão tomando imunossupressores ou corticosteroides, também não existe contraindicação. Não existe contraindicação, mas também nós não podemos esperar uma eficácia com relação... não vai ter uma eficácia. Eu não espero uma eficácia boa. Claro. Talvez recomendar temporariamente suspender o uso dos corticosteroides, tal, se for possível, claro, né? E para vacinar. Mas Né? aí que tá, aí que vem todas as situações de exceção, né? Não deu tempo de avaliar isso ainda. Exatamente. Olha, Codino, então, eu acho que nós demos uma passada geral assim, muito obrigado. O teu conhecimento é tão grande que a gente realmente aprende muito toda vez que a gente conversa sobre isso. E eu realmente aprendi com você muita coisa nessa linha da imunidade, das alergias. Meus pacientes, quase sempre eu acabo mandando alguns para você, e você sempre me ajuda a resolver problemas importantes de algumas crianças. E o teu trabalho como alergista e imunologista é super reconhecido. Então, eu acho que aprender com você e ouvir você falar dessas vacinas é uma coisa muito importante. O que eu queria, talvez, deixar para você nesse final, assim, se você quer comentar alguma coisa que eu não toquei no assunto, não estimulei, que você acha fundamental passar essa mensagem para esse público grande que assiste às nossas entrevistas. Né? Eu queria saber exatamente se você teria alguma coisa para comentar nesse final de papo nosso aqui. Estamos nos últimos 4 minutos. O que você acha? Olha, nós temos um inimigo em comum, que é esse vírus. Estamos aqui bravamente buscando soluções. Essa é uma doença do eu não quero transmitir, não é uma doença do que eu não quero pegar. Por isso que é importante o uso das máscaras e a higiene das mãos e evitar aglomerações, manter o distanciamento social. Então, é o compromisso do cidadão em não transmitir. Sobre as vacinas, nós estamos cercados de fake news. Por favor, prestem atenção nos relatórios de fase 3. Busca isso no Google, põe lá, olha, estudo de fase 3 de tal vacina. Né? Ou se não, busca a palavra em inglês, phase 3 trial de alguma vacina. E vá lá e leia o resumo, pelo menos. O resto, gente, é fake news. Um grande inimigo da sociedade brasileira hoje é fake news. Então, deixa essa história de chipar, de manipular DNA, de virar robozinho, de que um país vai dominar o outro, de que a vacina é da esquerda, a vacina é da direita. Não. Olha, eu vou encerrar com uma frase do nosso saudoso professor Zeferino Vaz. Quando a política entra pela porta, a ciência sai pela janela. É isso. Vamos aprender a filtrar, sobretudo as pessoas que tiveram a oportunidade de cursar uma faculdade. Não tem por que ficar propagando fake news. Eu acho que é muito importante a gente mostrar a credibilidade das pessoas que estão trabalhando e que estão tentando realmente lutar para a gente combater essa doença. Essa doença nos pegou numa fase da existência muito complexa, né? Ninguém esperava uma pandemia tão grande e nunca a gente ouvia falar de 1918 e não entendia bem o que tinha acontecido, e aí aconteceu agora em 2020 essa pandemia.
Odílio, eu quero agradecer muito a tua presença, muito obrigado, viu? Foi muito agradável a nossa conversa. A gente continua sempre batendo papo, trocando ideias, mandando alguns pacientes para você, conversando, ouvindo as suas ideias e as suas sugestões. E eu fico muito feliz de ter podido conversar com você hoje. Muito obrigado. Eu que agradeço o gentil convite, e é sempre um prazer. Olha, eu queria dar uma boa notícia, muito boa. O município de São Paulo, a Secretaria Municipal de Saúde, adotou a ampliação da triagem neonatal para os erros inatos do metabolismo e para os erros inatos da imunidade. Então, agora, todas as crianças que nascerem no SUS, em São Paulo, na cidade de São Paulo, nos hospitais públicos, terão acesso a um teste do pezinho ampliado, gratuito, assumido pela saúde pública. Parabéns. O Estado de Minas Gerais aprovou lei similar e o Distrito Federal também. Isso significa a cobertura da triagem neonatal ampliada para uma população de mais ou menos 35 a 40 milhões de pessoas, que é a população do Canadá, ou a população da Argentina, e mais do que a população de muitos países europeus. Isso é uma notícia muito boa, é um avanço para a nossa sociedade. E eu aproveito aqui de público, agradecendo você, fazer um convite para você conversar comigo numa próxima vez só sobre o teste do pezinho, essa luta pela ampliação, que eu me lembro que você me mandava mensagens e falava da sua luta pela ampliação do teste do pezinho. Tudo bem? Um dia nós vamos conversar sobre isso, se você puder. Com prazer. Essa é uma boa notícia. É uma boa notícia, né, para a gente fechar o ano. Isso. Então, não é fake news, não, é de verdade. Vamos fazer, quando possível, assim que a gente tiver tempo, e você e eu estamos super ocupados, eu sei disso, falar só sobre o teste do pezinho ampliado, tá bom? Com prazer. Grande abraço, muito obrigado, viu? Bom trabalho aí na sua vida aí. Fico muito feliz de você estar colaborando tanto com a Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas, como eu também fui captado por eles. Eu acho que a gente está lutando bastante. Grande abraço. Muito obrigado. Boa noite. Tchau, tchau.